Vou receber aqui na frente o irmão Cédric, que nos trará a exposição da palavra de Deus nessa noite. Eu quero convocar você, meu irmão, a dar toda a sua atenção, a anotar, a investir tempo realmente, guardando aquilo que Deus vai nos falar essa noite. Eu não acredito em coincidências, só em propósitos. Então eu creio firmemente que Deus nos trouxe hoje à noite aqui e falou durante esta semana ao coração do seu servo, porque ele tinha algo específico para nos falar, para nos exortar na sua palavra. Então vamos orar novamente pelo Cédric e passar a palavra para ele. Deus querido, aqui está o teu servo, ó Pai, tal como Deus, todo pregador bíblico, somos apenas instrumentos do Senhor, e por isso, ó Deus, pedimos que tu possas, ó Deus, apesar das nossas limitações e falhas, usar-nos, ó Deus, usá-lo, para que a tua palavra, ó Deus, possa sair a ouvir aos nossos ouvidos, nossos corações, de maneira direta, de maneira transparente, de maneira eficiente. Abençoa, Deus, derrama do teu Espírito essa noite sobre nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Como o pastor falou, eu também acredito que a palavra de Deus ela tem sempre um propósito nas nossas vidas. Eu meditei há algum tempo na palavra e no texto que nós vamos ler e estudar essa noite. E esse texto falou comigo no retiro, né? Ainda lá em fevereiro, março, mais ou menos, e aí eu vinha conversando com a Edilene e depois um pouco, e ele falou através de uma música, por isso que as músicas que nós escutamos e tiramos para ouvir, elas devem conter também a palavra. E quando eu escutei a música, uma música que eu escutei no retiro desse ano, e depois eu fiquei observando e pensando naquela letra, dirigindo, eu digo, olha, eu preciso parar um pouco para passar por esse texto com mais atenção. E aí ela ficou falando comigo, e aí eu conversando com a Ed, eu falei, a primeira oportunidade que eu tiver de compartilhar com os irmãos, eu vou compartilhar esse texto. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 21. E eu vou ler os versos 15, 16 e 17. E logo em seguida nós oraremos rapidamente. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque ela é viva, ela é eficaz e que através, ó Deus, dela nós possamos essa noite, ó Deus, aprender mais de ti. Cuida de cada um aqui, abre os nossos corações de entendimento, para que tudo que seja dito aqui, ó Deus, encontre guarita nos nossos corações, mas que também, ó Pai, gere, ó Pai, um coração quebrantado, submisso, e que venha, ó Deus, a agir, ó Pai, diante do que tu vais nos ensinar essa noite. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Em teu nome, Jesus, eu agradeço e peço. Amém. Então, meus irmãos, eu
eu dei ao tema, a mensagem dessa noite, ou a ideia central, o amor a Cristo é o fundamento para uma vida cristã plena. O amor a Cristo é o fundamento para uma vida cristã plena. Então, se vocês observarem esse diálogo que é registrado por João entre Jesus e Pedro, ele ocorre há mais ou menos 2018 anos atrás. Há mais ou menos 2018 anos, Jesus se encontra com Pedro e com os seus discípulos, e com certeza esse encontro e aquela conversa fica registrado e gravado na mente de Pedro por toda a sua vida. E nesse dia em que ele dialoga com Cristo, ele é questionado sobre o amor que ele sentia por Jesus. Se aquele amor que ele sentia por Jesus, ou que ele falava tanto, ele era um amor verdadeiro. E quando ele é inquirido, quando ele é perguntado sobre isso, e depois das suas respostas, Jesus lhe dá uma tarefa objetiva, uma tarefa direta, que é a tarefa de cuidar das ovelhas dele, de cuidar do rebanho dele. Aquilo, meus irmãos, pelo que Pedro passa, e nós vamos conversar um pouco essa noite e mostrar aqui, ele tem um significado muito grande para nós hoje, nesse tempo, nesses 2018 anos depois daquela data e daquele encontro. Pensar e meditar um pouco sobre esse trecho, que é um trecho, inclusive são 3 versículos, mas que registra um momento da vida de Pedro, da sua história, que ele é crucial para tudo que vai acontecer depois daquele tempo que ele passa com Jesus e com os discípulos eu acredito que era numa manhã, porque todo mundo sabe, e se não souber, leia um pouquinho antes em João 21, antes de tudo isso eles passam e e é registrado por João o evento da pesca maravilhosa. Então eles tinham acabado de passar pelo evento daquela pesca, um momento em que as redes não suportariam a quantidade de peixes que foram pescados naquela noite, mas pela operação de Jesus ali, as redes não se rompem e eles pescam muito peixe. E eles comem aquele peixe, eles estão satisfeitos. E o texto, tanto que João registra isso, porque eles olham, depois de comerem, depois deles estarem ali juntos, depois deles ceiarem, Jesus faz essas perguntas a Pedro. Mas hoje esse texto tem muito para nos falar. Principalmente no que tange ao nosso amor por Cristo. E é isso que eu quero trazer aqui essa noite. O título é esse, o amor a Cristo, ou a mensagem central, é o fundamento de uma vida cristã plena. É o fundamento para nós termos uma vida cristã plena, nós amarmos a Cristo Jesus. Pedro é perguntado nesses versículos sobre isso. E nós somos também, hoje, colocados diante dessa palavra. Como é que tem sido a minha vida cristã? Como é que eu tenho desenvolvido a minha vida cristã? Será que eu vivo uma vida cristã plena? Então nós vamos observar que para nós termos uma vida cristã plena, nós precisamos amar a Jesus Cristo. Há uma importância em tudo isso. É importante o amor de Cristo nas nossas vidas. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes nós dedicamos esse amor que temos a tantas coisas, pessoas, afazeres, responsabilidades, prazeres, em detrimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós damos mais atenção a tantas coisas e nos esquecemos de amar o principal, que é Jesus. Pedro vai ser perguntado, e nós somos perguntados aqui por esse texto, se temos amado a Cristo realmente. E às vezes nós não o amamos, às vezes nós deixamos de amá-lo e esquecemos de devotar o nosso amor a quem tanto fez por nós. Ou melhor, a quem fez tudo por nós. E isso, meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos a ligação do amor por Cristo, o meu amor a Cristo com a minha salvação. Há um irmão nosso de antigamente que ele vai dizer o seguinte: vida ou morte, céu ou inferno, dependem de nossa habilidade de responder a simples pergunta: você ama a Cristo? Você ama a Cristo realmente? Essa é uma pergunta que tem que ficar marcada nas nossas mentes e nos nossos corações diariamente.
Como é que eu tenho desenvolvido a minha vida cristã? Será que eu amo a Cristo realmente? Ou eu simplesmente falo isso? Se os irmãos puderam observar e cantar aqui essa noite, foi bem dito, né? Aqui essa noite, o quanto nós devemos devotar e dedicar o nosso amor a Cristo. Eu estava ali sentado e aproveitei para anotar algumas frases, né? Algumas orações que nós cantamos aqui essa noite. Uma delas é o seguinte: eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Né? Nós cantamos isso aqui essa noite. Outra frase que nós dissemos é: príncipe da paz, só por ti eu viverei. Outra frase que foi dita aqui: teu puro sangue me lavou. Outra frase: tesouro dos céus morreu por mim. E para finalizar: não há outro como tu. Nós cantamos isso aqui essa noite, declarando a Deus essas frases, dizendo a Ele isso aqui. Mas será que nós conseguimos responder essa pergunta? Eu amo a Cristo realmente? Por quê, meus irmãos? Porque para nós termos uma vida cristã plena, nós precisamos amar a Jesus. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele ama. E ele responde 3 vezes, e nós vamos tentar pensar um pouco nessas respostas, principalmente no verso 15. O primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos e expor essa noite é o seguinte: o amor a Cristo gera humildade e compromisso, e nós vamos examinar o versículo 15. Jesus faz uma pergunta muito específica no verso 15. Ele pergunta o seguinte: Jesus perguntou a Simão, Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa é a primeira vez das 3 vezes que Jesus vai perguntar a Pedro se ele o ama. Cristo está perguntando a Pedro, porque não que ele não saiba, mas ele quer escutar e levar Pedro a refletir no que ele vai responder. E ele repete: você realmente me ama mais do que esses? E aqui nós podemos observar que esse Pedro que fala com Cristo não é o mesmo Pedro de João 13:37, não é o mesmo Pedro de Mateus 26:33, e não é o mesmo Pedro de João 18:10. E o que dizem esses textos que eu acabei de mencionar aqui? Pedro está diante de Jesus e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, olha, tu sabes que eu te amo. Mas esse mesmo Pedro é registrado em Mateus e aqui em João também. Ele faz o seguinte: olha o que Pedro faz lá em João 13:37. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Em Mateus 26:33 ele fala: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro está falando isso. E lá em João 18:10 ele vai falar assim: Simão Pedro, João registra, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Você vai observar aqui, meus irmãos, nesses 3 episódios registrados nos evangelhos, que Pedro era uma pessoa que tinha opinião, né? Ele disse: olha, Senhor, qualquer um aqui pode te negar, menos eu. Não é isso que ele fala? Ele fala também: olha, Senhor, se for preciso, eu dou a minha vida por ti. E ele chega ao ponto de sacar a sua espada e decepar a orelha do servo lá, do servo que estava ali, que era o servo do sumo sacerdote, e ele registra lá o nome do cara, era Malco. Ele faz essas coisas aqui. Mas, meus irmãos, esse Pedro que responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, não é o mesmo Pedro que diz que morreria por Cristo, não é o mesmo Pedro que vai lá e corta a orelha daquele servo, não é o mesmo Pedro que diz que morreria por Cristo. Não que ele não vai morrer, porque nós sabemos e é registrada a trajetória de Pedro após esse encontro. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, no verso 15 de João 21,
que esse Pedro que responde a Cristo é um Pedro bem mais humilde do que aquele registrado no livro de João, registrado lá em Mateus 26, 33. Mas sabe por que nós sabemos que é um Pedro bem mais humilde? Nós sabemos que é um Pedro bem mais submisso, porque também, meus irmãos, é registrado em Marcos 14, do 67 ao 72. Há um registro lá. Em Marcos 14, de 67 a 72, está registrado que Pedro negou a Cristo 3 vezes. Ele nega a Cristo 3 vezes. Nós tivemos aqui a grata oportunidade, o privilégio, meus irmãos, de ter a exposição de Marcos toda feita pelo nosso pastor. Ela está disponível lá no YouTube, quem quiser, né? Está disponível a exposição justamente desse texto de Marcos, em que Pedro nega a Cristo 3 vezes. Lucas vai fazer um registro, e é um registro muito interessante, da negação de Pedro. E, meus irmãos, ele nega Jesus 3 vezes. E quando ele termina a terceira negação, salvo engano em Lucas 22, Jesus passa por Pedro e olha para ele. Pedro acaba de negar a Cristo e Cristo passa e olha para ele. E a Lucas vai registrar que ele fica muito entristecido. Porque Jesus tinha dito para ele, olha, você vai me negar. E aí, o que ele diz ali? Eu nunca te negarei. Não é o mesmo Pedro que responde a Cristo, que o ama. Você vai observar que é um Pedro que diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não recorre a nenhum artifício, ele não diz que vai fazer mundos e fundos, ele não diz que vai cortar a orelha de ninguém, ele não fala que ele ama mais do que todos aqueles que estão ali, ele simplesmente, tu me amas, Pedro? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ponto. É um Pedro humilde, porque já sabe o que ele tinha feito. Ele é confrontado com aquela pergunta. E com certeza, ele lembra do que ele fez. Ele lembra a negação. Ele lembra o que ele disse. Ele lembra de dizer que não conhecia Jesus Cristo. Matthew Henry, ele faz o seguinte, ele diz o seguinte, não devemos nos surpreender, ou melhor, não devemos surpreender-nos se nossa sinceridade seja questionada quando nós mesmos temos feito o que torna duvidosa. Jesus pergunta para Pedro, porque ele sabe o que Pedro fez. E ele prescuta, ele olha o coração de Pedro e diz, olha Pedro, será que tu me amas? E Pedro diz, eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. O amor cristão, meus irmãos, é um amor humilde. Por que ele é humilde? Porque nós não somos autossuficientes. Nós não podemos justificar a nós mesmos. Pedro descobriu aquilo da pior forma possível. Ele descobriu que ele não conseguiria cumprir o que ele falou, porque o amor deles não estava ainda arraigado totalmente em Jesus Cristo. O verdadeiro cristão não só confia, ele conhece e obedece. Ele se dispõe a ir além, de não só conhecer a Cristo, de não só obedecer a Cristo, ele ama a Cristo. A nossa vida cristã, ela deve ser uma vida de amor a Jesus Cristo. Não tem saída. Você pode ser e deve ser obediente. Você deve conhecer a Cristo, mas você precisa amar Jesus. Você precisa amar Jesus. Eu preciso amar Jesus. E fica muito claro que é fundamental para nós, os cristãos, amar a Cristo. Tendo em vista que é uma sentença declarada por Jesus e registrada em João 8, versículo 42. João 8, versículo 42 vai dizer o seguinte: disse-lhe Jesus, é Jesus falando, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Se Deus fosse o Pai, ele está conversando com aqueles
fariseus, ele está conversando com aquelas pessoas aqui em João 8,42, ele diz, olha, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Há uma sentença aí. Nós podemos inferir o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, Deus não é o pai de vocês. Sabe por que ele não é o pai de vocês? Porque vocês não me amam. Vocês não amam a Jesus. É isso que ele está dizendo, o Cristo. Então Deus não é o pai de vocês. Mas o texto vai avançar. Em mais 2 versículos à frente ele vai dizer, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Há uma sentença aqui para aqueles que não amam a Cristo. Aqueles que não amam a Cristo não são filhos de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Está dizendo claramente, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Vocês me amariam. Por isso que a pergunta que é feita a Pedro aqui é importante. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Cédric, você me ama, Senhor? Tu sabes que eu te amo. Porque se nós não amamos a Cristo, meus irmãos, o nosso Pai não é Deus. E é isso que está registrado aqui em João 8. É fundamental que essa pergunta ela seja feita a nós todos os dias. Todos os dias. Como é que está o nosso amor ao nosso Senhor? Como é que está o amor a Jesus Cristo? Será que eu tenho vivido um amor verdadeiro? Ou será que a minha sinceridade precisa ser questionada? Quando a nossa sinceridade, é isso que Matthew Wayne diz, quando a nossa sinceridade ela é questionada, talvez o que nós temos feito não reflita o que nós vivemos, nem o que nós falamos. Ele está dizendo, olha, a sinceridade de Pedro foi questionada por Cristo aqui. E é fundamental nós lembrarmos disso. Precisamos amar a Cristo. Logo podemos concluir que não há filiação a Deus se não amamos a Cristo. Podemos perceber que não é uma pergunta difícil, complicada, misteriosa. É simples. É uma pergunta muito simples. Você me ama realmente mais do que este? Pedro, você me ama? A pergunta que gira é essa. É uma pergunta simples. Se você perguntar, eu tenho a Isabela, e se eu perguntar, Isabela, você me ama? Ela diz, papai, eu te amo. Ela tem 3 anos. Não é uma pergunta difícil. Jesus não está pedindo para Pedro dar cambalhota, ele não quer saber se ele vai em todas as reuniões de oração, ele não quer saber se ele está aqui limpando a igreja todas as sextas-feiras, ele não quer saber se ele faz o devocional dele todo dia, mas ele está querendo saber se ele realmente ama a Cristo. Por quê? Porque todas essas outras coisas que eu acabei de falar vão ser automáticas ou normais para mim quando eu amo a Jesus. Quando eu conheço a Cristo. Quando eu obedeço a Ele. Vocês percebem que não são menos importantes. Mas o meu amor a Cristo vai me levar automaticamente a ter essa vida que me aproxima mais ao meu Cristo. Meus irmãos, o amor a Cristo, ele gera humildade e ele gera compromisso. Quando eu amo a Cristo, eu sou humilde para dizer, Deus, olha, eu não consigo me justificar. Eu não consigo por mim mesmo, eu consigo somente por Cristo. E ao mesmo tempo ele me gera em mim o compromisso de saber que todas essas coisas que me levam a Jesus Cristo, eu vou me comprometer em fazer. Em fazer. Essa resposta é muito simples. Pedro responde de forma simples. Dessa vez, meus irmãos, ele não usa nenhuma hipérbole, ele não usa nenhum exagero, ele não usa ele não tem nenhuma atitude muito impensada como ele teve quando ele cortou a orelha de Malco. Ele não diz que ele ama mais do que outro, simplesmente ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. O coração de Pedro está humilde. O coração de Pedro está comprometido com aquilo para o que ele foi chamado. Porque ele sabe a importância de amar a Jesus. Ele sabe a importância de amar a Cristo. Meus irmãos,
é muito bom nós observarmos que Jesus aceita a resposta de Pedro. Ele aceita, ele olha, ele entende, ele vê o coração de Pedro e percebe sinceridade naquela resposta. Ele percebe a sinceridade. Ele olha para dentro do coração de Pedro e logo em seguida ele diz o que a Pedro? No finalzinho do verso 15 ele diz assim: e disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Jesus disse, Pedro, você tem agora uma missão, porque agora realmente você me ama. Cuide dos meus cordeiros. Meus irmãos, o amor a Cristo gera humildade e compromisso. Pedro está agora comprometido em cuidar dos cordeiros de Jesus Cristo. E nós vamos ver, meus irmãos, que nesse pequeno verso, no verso 15, nós podemos aprender muito sobre como viver uma vida plena. E a resposta é muito clara: precisamos amar a nosso Jesus, precisamos amar a Cristo. E a pergunta, e uma das perguntas que pode ser feita essa noite para nós, mediante a palavra, é a seguinte: o amor de Cristo tem feito diferença na minha vida? Será que o amor a Cristo, o amor ao meu Jesus, aquele que me salvou, aquele que me redimiu, ele tem feito alguma diferença na minha vida? Ou simplesmente esse amor tem gerado em mim somente uma religiosidade vazia, em que eu visito os momentos da igreja aos domingos e depois eu vou ao grupo de vida, porque se eu não for, quem sabe o irmão que dirige lá vai me mandar uma mensagem perguntando por que eu não fui, né? Ou eu vou na IBD porque puxa vida, o pastor vai falar de novo, então para que o pastor não fale, eu não me sinto mal, eu não vou, eu vou. Não, meus irmãos, o amor a Cristo tem que gerar em mim uma vida diferente, uma vida em que eu seja humilde ao ponto de me comprometer em viver mais e mais próximo ao meu Jesus. Pedro responde simplesmente, Senhor, eu te amo. E Jesus diz a ele, olha, cuida das minhas ovelhas. 2018 está dizendo agora, para nós, aqui em 2018, que nós precisamos amar a Cristo. Mas esse amor, ele precisa gerar em nós uma mudança, uma vida diferente. Eu não devo e não posso simplesmente cumprir obrigações como cristão. Isso não é amor. Isso não é amor. As minhas atitudes, elas refletem uma vida de negação ou amor a Cristo. Como é que estão as minhas atitudes? Será que as minhas atitudes, como eu vivo, o que eu faço, tem dito se eu amo a Cristo ou eu tenho com as minhas atitudes negado a Cristo? Essas são perguntas feitas mediante a palavra. A palavra está nos mostrando isso. Ela está escancarando para a gente, dizendo, olha, vocês precisam amar a Cristo. Mas esse amor, ele precisa gerar em nós essa reflexão. Será que o que eu faço tem dado motivo à negação ou o que eu faço tem demonstrado um amor? Se eu fosse perguntado essa noite, Cédric, por Jesus, claro, né? Tu me amas? Como é que estaria a minha vida? Como é que eu responderia? Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu posso perguntar para qualquer um aqui essa noite, tu amas a Cristo? E com certeza a resposta, sim, eu amo. Eu amo. E realmente, eu não vou ter como saber de bate-pronto se aquilo que você está falando é verdadeiro. Mas se Cristo perguntasse para você, tu me amas? Ele saberia o que ia no teu coração, mesmo que você estivesse mentindo. E eu duvido que alguém teria coragem de mentir para Cristo. Diante de Cristo, você mentiria? Ou você faria
uma análise, diria, meu Deus, será que as minhas atitudes não têm dado, ou eu não tenho simplesmente negado ao meu Cristo como Pedro fez? De que forma o amor a Cristo tem me levado ao compromisso de agir em prol do Evangelho? O que eu tenho feito quando eu olho para o que Jesus fez por mim? E a partir dali eu amo pelo que Ele fez por mim. E aí, a partir dali, isso cria em mim a vontade de fazer alguma coisa em prol desse Evangelho, dessa boa nova, do que Ele fez por mim. Ou simplesmente eu tenho descansado na percepção de que eu sou salvo. Não, sou salvo, pronto, ponto. O amor a Cristo vai me levar a um compromisso de divulgar, de propagar tudo isso que Ele fez por mim. De forma alegre, de forma forte, de forma comprometida. Meus irmãos, o amor a Cristo é a principal motivação para se trabalhar para Cristo. Para se trabalhar para Cristo. Ou simplesmente nós temos falado e agido muito pouco. O amor a Cristo gera humildade e compromisso. O amor a Cristo gera em nós humildade e compromisso. Foi isso que aconteceu com Pedro aqui. Quando ele respondeu, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele, olha, cuida dos meus cordeiros, Pedro. Mas o texto ele continua. O texto continua. E eu queria pensar um pouco com os irmãos também essa noite, no segundo ponto, que é o verso 16 e 17, em que o amor a Cristo é revelado pela vida do cristão. O verso 16 e 17 vai dizer o seguinte. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. O amor a Cristo é revelado pela vida do cristão. É prova que se eu amo a Cristo, vou dar sinais claros e objetivos desse amor. Se eu amo a Cristo, eu vou dar sinais claros com a minha vida desse amor. Mas de que forma nós podemos perceber se nós realmente, ou saber se nós realmente amamos a Jesus? Né? Porque eu estou falando aqui, Pedro fala que ama, mas como é que nós sabemos se nós realmente estamos amando a Cristo ou não? O amor de Cristo é revelado pela vida do cristão. Mas para a gente tentar deixar um pouco mais claro, quem sabe, nós podemos fazer uma comparação com os relacionamentos pessoais que nós temos, com os relacionamentos pessoais que nós desenvolvemos. Seja na nossa família, seja nas amizades saudáveis que nós temos. E uma pergunta interessante para a gente descobrir se nós amamos a Cristo é: como demonstramos amor entre nós? Como é que eu demonstro amor nas minhas relações na família? Como é que eu demonstro amor nas minhas relações de amizade? E tentando traçar um paralelo, eu vou olhar como é que eu demonstro amor a Cristo Jesus. E aí a gente consegue avançar um pouco e verificar como é que nós estamos diante de Cristo com relação ao nosso amor. Uma das características, meus irmãos, de quando nós amamos alguém é que nós gostamos de pensar nele. Né? Quando nós amamos alguém, nós gostamos de pensar naquela pessoa. Não precisa ninguém ficar lembrando para a gente, né, de que a gente ama. Ninguém precisa... a minha mãe não precisa me ligar e ficar me lembrando que eu tenho que amar a Edilene. Eu a amo, né? E aí eu gosto de... Ninguém fica me lembrando, né, de que eu preciso lembrar de amá-la, né? Mas eu a amo. A mesma forma com o filho. Nós amamos os nossos filhos. Da mesma forma com alguns amigos.
nós também amamos aquilo. Ninguém precisa, aquelas pessoas, ninguém precisa ficar nos lembrando. Então, bem aí nós podemos observar uma forma bem rápida de sabermos se nós estamos amando a Jesus realmente. Se nós estamos desenvolvendo um amor verdadeiro, um amor cristão verdadeiro, para que eu tenha uma vida plena, uma vida cristã plena, eu preciso amar a Cristo. Pedro responde essas duas perguntas dessa forma bem simples: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Nós, como cristãos, devemos sempre lembrar de amar o nosso Cristo. Nós não devemos esquecer dele em nenhum momento das nossas vidas. Nós não podemos deixar de lembrar e passar tempo com ele um só dia das nossas vidas. Nós não podemos deixar de buscá-lo um só momento do nosso dia. Quando nós amamos a Cristo realmente, nós gostamos de estar com ele. Nós gostamos de observar o que é falado a respeito dele. Nós gostamos de obedecê-lo. E fazemos isso por amor a ele. Mas nós fazemos aquilo, ou nós fazemos isso, por tudo aquilo que ele já fez por nós. E pelo que ele ainda vai fazer por nós. Nós sabemos o que ele fez por nós. Quando Pedro responde a segunda e a terceira vez a Cristo, que o ama, e é novamente comissionado a pastorear as ovelhas e cuidar das ovelhas de Cristo, com certeza ele será levado a demonstrar esse amor a Cristo em uma vida que busca fazer a vontade e cumprir com aquilo para a qual foi chamado. Meus irmãos, o amor é demonstrado na nossa vida ou na vida do cristão quando eu me comprometo em fazer aquilo para o que eu fui chamado. Porque eu sei o porquê eu estou fazendo, eu faço porque eu amo a Cristo. Pedro foi chamado aqui para cuidar das ovelhas de Cristo, para pastorear as ovelhas de Cristo. Ele assumiu esse compromisso por amor a Cristo. Quando nós lemos a 1 Pedro, a forma como ele escreve aqueles irmãos de um outro local, e se os irmãos tiverem a oportunidade depois de ler o capítulo 1 de 1 Pedro, você vai perceber que aquele homem não é o mesmo homem que negou a Cristo 3 vezes. Aquele homem é um homem que tem certeza de quem é Jesus. Ele tem certeza do que ele fez por ele. Ele tem certeza que ele é o Cristo ressurreto. Ele tem certeza de que ele o salvou. E aquilo nutre um amor dentro do coração dele, e ele é impelido a propagar aquilo e a pastorear as ovelhas de Cristo, a cuidar delas com a sua vida. A sua vida dá sinais de amor. A vida do verdadeiro cristão dá sinais de amor a Cristo. E esses sinais, eles devem ser notados. Eles precisam ser notados. Nós percebemos que as atitudes de Pedro, elas não são as mesmas depois desse encontro. Atos 2 vai registrar, no verso 14, que aquele homem que negou a Cristo 3 vezes, é um homem que agora prega com intrepidez, ele prega com coragem, ele prega com propriedade, e a motivação dele fazer tudo aquilo é porque ele ama a Cristo. A vida dele dá sinais de amor a Cristo, porque ele sabe o que Cristo fez por ele. Ele sabe o preço que foi pago naquela cruz para o salvar. E por isso Pedro ama a Cristo. E ele vai e segue cabalmente o que foi colocado para ele por Jesus. Ele cuida, ele pastoreia. O texto ele não acaba no 17, ele vai um pouco mais à frente e nos outros 2 versículos Jesus vai falar sobre a entrega de Pedro. Como Pedro deve morrer? Pedro morre por amor a Cristo. Não está dentro do texto de hoje. Mas se os irmãos puderem, avancem um pouco, leia o 21, leia o 22. Desculpa, leia a partir do 18. A partir do 18.
E Jesus vai dizer, olha, Pedro, tu vai cuidar das minhas ovelhas. Olha, Pedro, tu vai pastorear os meus cordeiros. Olha, Pedro, tu vai cuidar das minhas ovelhas, das ovelhas de Jesus Cristo. E olha, Pedro, tu vai morrer por causa disso. Meus irmãos, esse é o tipo de promessa que, se fosse feita hoje em dia, as pessoas correriam dos bancos das igrejas. Vocês têm a oportunidade de morrer por Cristo e vocês vão morrer crucificados. Essa será a promessa, porque hoje o que nós vemos é uma série de promessas que não tem nada a ver com o compromisso de uma vida cristã que ame a Jesus. E que, se for necessário, morra por ele. Pedro está aqui falando isso. Jesus está aqui falando isso para Pedro. Olha, Pedro, a forma que tu vai morrer crucificado. Tu vai morrer crucificado. E tu vai morrer dessa forma porque tu me amas. Mas antes de morrer você vai cuidar e apacentar as minhas ovelhas. O amor a Cristo, ele gera em nós humildade e compromisso, mas ele também é revelado pela vida que eu vivo. Ele não é revelado de outra forma. Então, meus irmãos, se torna fácil perceber na vida do cristão se realmente há amor sincero. O amor sincero vai gerar em nós a vontade de nós estarmos obedecendo e fazendo o que Deus tem proposto para nós na sua palavra. Pedro se levanta, Pedro vai, Pedro propaga a palavra, Pedro ajuda o início da igreja, Pedro morre por Cristo. E nós? O cristão verdadeiro, meus irmãos, ele ama falar de Cristo. Ele ama ouvir a respeito de Cristo. Ele ama estar ao lado daqueles que compartilham desse mesmo amor. Ele ama conversar sobre Cristo. Ele ama ler a respeito de Cristo. Eu tenho, assim, observado na minha caminhada e alguns momentos em que a gente pode compartilhar do amor de Cristo com outros cristãos ou outras pessoas que se dizem cristãos. E eu percebo um total desinteresse pela vida de Cristo. Você fala para um cristão que se diz cristão, por isso que nós precisamos, e a nossa vida ela precisa ser... O amor a Cristo ele precisa ser revelado na nossa vida cristã. Se você é cristão e você não gosta de falar de Cristo, se você é cristão e você não gosta de ouvir a respeito de Cristo, se você é cristão e você não gosta de ler a respeito de Cristo, se você é cristão e não gosta de estar com aquelas pessoas que compartilham de Cristo, você não ama a Cristo, você não é cristão. O verdadeiro cristão, meus irmãos, ele ama Jesus. Ele ama a Cristo. Ele ama estar com aqueles que falam de Cristo, porque ele sabe o que Cristo fez por ele. O desinteresse que se disseminou no meio evangélico por Cristo é uma coisa terrível. Quando a gente vê e percebe essas coisas, a gente diz assim, meu Deus do céu, né? Puxa vida, as pessoas hoje não têm noção do que Cristo fez por elas. Elas vivem um outro cristianismo, não o cristianismo verdadeiro. O verdadeiro cristão, ele vai desenvolver uma vida de dependência daquele que o salvou. Pedro fez isso, meus irmãos. Ele parou, depois desse diálogo aqui, de se achar o super cristão e disse, olha, Senhor, eu não sou suficiente, eu preciso de Ti. Então, depois que nós olhamos para tudo isso que sucedeu na vida de Pedro, mediante esse diálogo que ele teve com Jesus Cristo, a pergunta que eu deixo aos irmãos essa noite é, será que eu amo a Cristo? Será que eu amo a Cristo? Essa é uma questão que ela deve ser tratada na nossa vida com extrema seriedade. Ela não pode ser tratada com
com sentimentalismo, ela não pode ser tratada com emocionalismo. Aqueles cristãos que entendem o verdadeiro evangelho, entendem o que é colocado aqui, eles precisam ter preocupação ou atenção com essa pergunta: será que eu amo a Cristo? E, meus irmãos, se a sua resposta for positiva, eu peço e rogo a Deus que Ele nos faça lembrar sempre que fomos resgatados por Cristo e por tudo que Ele fez por nós. Aquela morte que Ele morreu era minha. E hoje eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Um pecador, limitado, indigno, rebelde. Foi resgatado por tão grande Salvador. E esse é o motivo do meu amor por Cristo. Porque Ele me resgatou. E por isso nós devemos sempre lembrar do sacrifício de Jesus. E nós devemos sempre demonstrar o nosso amor por Cristo. Se a nossa resposta é positiva, essa é a lembrança que tem sempre que ser trazida à nossa mente. Jesus, eu te amo por tudo que tu fizeste por mim. Jesus, eu te amo porque tu me resgataste, tu me livraste da onde e para onde eu ia, Pai. Há um registro de uma história que J.C. Ryle ele registra, eu achei bem interessante o registro que ele faz daquela história. Ele conta a história de um índio convertido, e esse índio convertido ele tinha entusiasmo de falar de Cristo. Tudo que ele falava, o que ele dizia com entusiasmo, dizia: não, eu amo a Cristo, eu amo a Jesus. E aí um outro homem perguntou para ele: mas por que você fala tanto de Jesus dessa forma? Por que você fala tanto de Cristo dessa forma? E ele preferiu não falar. Ele preferiu fazer demonstrar naquela limitação dele. Ele pegou umas folhas secas, ele fez um círculo, colocou aquelas folhas, ele pegou um inseto, pegou um verme, colocou lá no meio, tacou fogo naquelas folhas secas. E quando ele colocou fogo, aquele círculo, e o verme estava lá no meio, aquele inseto estava lá no meio, e ele tentava correr de um lado para o outro, mas estava tudo incendiado ali, né? Todo pegando fogo. E aí o estrangeiro olhando e o índio explicando para ele. E o verme estava começando a sentir o calor, e ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia para onde ele ia, ele sabia que ele ia ser chamuscado. E aí o índio pegou e tirou o inseto de lá. Tirou o inseto. E soltou o inseto. Ele disse: sabe por que eu amo a Cristo? Porque Ele fez isso aqui comigo. O meu destino era esse. Era um inferno. Mas Ele, com o sacrifício dEle, Ele me livrou desse destino. Por isso eu falo de Cristo, eu vivo para Ele, por isso eu o amo. Porque Ele me livrou desse destino. A resposta daquele índio foi a resposta positiva. Foi a resposta positiva. Agora, meus irmãos, se a nossa resposta, ou se a sua resposta, nessa noite é uma resposta negativa, eu peço com urgência que você considere o amor de Cristo por você. E que você inicie sem demora uma busca por esse amor redentor. Um amor que redime, um amor que salva você daquele destino. E se há alguma dificuldade em entender, ou se há alguma dificuldade em aprender isso, procure um irmão, procure alguém, compartilhe essa noite com alguém. Olha, eu tenho dificuldades, eu ainda não consigo perceber esse amor de Cristo por mim. Eu me acho que eu não mereço esse amor. Se você tem alguma dificuldade, se você não consegue responder essa pergunta, se você ama ou não a Cristo de forma positiva, procure alguém essa noite, converse com alguém aqui na nossa igreja. Converse com algum irmão que você talvez tenha um pouco mais de intimidade, para que ele possa falar e para que você possa correr para os braços de Cristo. Porque Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que aceita um coração humilde. E Ele sempre pergunta a nós: tu me amas? E será que a nossa resposta tem sido: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, o amor a Cristo é o fundamento para uma vida cristã plena.
nós possamos, essa noite e toda a nossa vida, lembrar sempre o amor a Cristo. Mas lembrar que esse amor é gerado em nós porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar? Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que Tu fazes e por tudo que Tu ainda hás de fazer por nós. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E que essa noite, ó Deus, nós possamos, ó Pai, lembrar sempre do Teu amor por nós. E que esse amor, ó Deus, gere em nós atitude. Muito obrigado, Deus, por esse tempo aqui. Cuida de nós sempre, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu agradeço e peço. Amém, Pai.